Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. O Ministério da Saúde confirma mais de 14 mil casos confirmados da Covid-19 em 24 horas no país. Dada a largada às campanhas eleitorais. Mega Sena acumula. O sorteio será na próxima quarta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal Câmara. Relatórios da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde colocam os idosos entre os mais suscetíveis e entre aqueles afetados pelos maiores índices de letalidade quando atingidos pelo novo coronavírus. Pessoas acima de 60 anos costumam ser mais vulneráveis a doenças infectocontagiosas e a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que não é uma exceção. O levantamento da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, obtido pelo Jornal de Fato, mostra que 140 idosos morreram vítimas de Covid-19 em Mossoró desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, as faixas etárias de 60 a 69 anos e a de 70 a 79 anos são as recordistas no número de mortes provocadas pela doença. Segundo a pasta, as duas respondiam por 40% dos falecimentos ocasionados pelo vírus nesse período. Nas últimas 24 horas, o Brasil confirmou mais de 14.318 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Na mais recente atualização dos números da doença no país, divulgada no fim da tarde de domingo, 27 de setembro, o Ministério da Saúde também acrescentou 335 mortes ao total de óbitos em decorrência da Covid-19. Só no Brasil, a doença já tirou a vida de 141.741 pessoas. Entre o fim de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no país, até 27 de setembro, 4.732.309 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. O número de pacientes que se recuperam chega a 4.060.088, o que corresponde a quase 86% do total de pessoas infectadas. 530.480 pacientes continuam em acompanhamento médico. Autoridades de saúde estaduais ainda investigam se 2.511 mortes suspeitas ocorreram em função da Covid-19. Desde o último domingo, 27 de setembro, os candidatos às eleições municipais de 2020 estão autorizados a fazer propaganda eleitoral, inclusive na internet. A propaganda eleitoral é aquela que promove o candidato e a sua plataforma eleitoral no âmbito público. Por meio dela, os concorrentes do pleito podem pedir voto aos eleitores. Este ano, o início da propaganda eleitoral foi transferido para o dia 27 de setembro, em razão da pandemia da Covid-19 ter adiado as eleições municipais de 2020. O pleito foi adiado para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente, em primeiro e segundo turno de votação pela emenda constitucional de número 107/2020, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 2 de julho. Confira a seguir os principais tópicos das regras gerais para a propaganda eleitoral nas eleições municipais. A propaganda eleitoral não pode se valer de abuso do poder econômico ou político ou ainda utilizar indevidamente os meios de comunicação. É proibida a manifestação preconceituosa em relação à raça, sexo, cor ou idade, por exemplo, nem fazer apologia à guerra ou qualquer meio violento para subverter a ordem política, social ou regime democrático. Em razão dos cuidados para evitar que os eventos públicos da campanha eleitoral coloquem em risco a saúde pública por causa da propagação do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral tem aconselhado os candidatos que se empenhem para evitar aglomerações de pessoas e para que os eventos ocorram em lugares abertos e amplos.
Com esses cuidados, os comícios poderão ocorrer livremente, desde que comunicados com antecedência às autoridades, a fim de que sejam tomadas as providências para garantir a ordem e a segurança. Eles deverão ocorrer das 8 às 0 horas. E a apresentação de artistas não é permitida, exceto se o candidato for o artista a se apresentar. Já o uso de alto-falantes é restrito ao período das 8 às 22 horas até a véspera das eleições, sendo proibidos a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, quartéis militares, hospitais, escolas, igrejas ou bibliotecas. Não é permitida a publicidade dos candidatos em outdoors ou em muros, ainda que em pichações. Apenas as sedes dos partidos políticos ou os comitês de campanha poderão pintar as suas fachadas com as cores ou os dizeres da campanha. Poderão ser usadas bandeiras e adesivos plásticos dentro do limite de meio metro quadrado de área. Os carros poderão ostentar adesivos perfurados no vidro traseiro ou em outros lugares, desde que, nesse caso, também seja respeitado o mesmo limite. É permitida a distribuição de panfletos, mas o despejo do material nas ruas, especialmente no dia da votação, é proibido. Os candidatos já matriculados ou não em instituição de ensino superior, onde pretendem receber uma das bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até quarta-feira para fazer inscrição na página do programa. São 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Entram na lista dos contemplados estudantes com deficiência, professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, além de integrantes do quadro de pessoal permanente de instituição. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda declarada deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem quiser participar do processo precisa ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. Além disso, o candidato deverá ter tirado nota maior do que 0 na redação. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.303 da Mega Sena. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa da Caixa é de que ele pague 60 milhões de reais no sorteio da próxima quarta-feira, 30 de setembro. As dezenas sorteadas são as seguintes: 3, 7, 17, 20, 48 e 50. A Quina registrou 145 apostas ganhadoras. Cada uma pagará individualmente R$ 28.857,20. As apostas para o concurso 2304 podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Jornal Câmara segue para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias,
fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? At least not in a public address, but someone else would. É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Be more vigilant with what we trust from the internet. At a time when we need to... Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras.
principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Durante o período de isolamento social, muita gente tem sofrido com ansiedade, estresse e sentimentos que podem acarretar problemas de saúde sérios. O setor de serviço social da Câmara Municipal promove palestras para tratar sobre o assunto que atinge não apenas servidores, mas toda a população. A convidada para palestrar foi a psicóloga Bruna Carlos. A especialista fala sobre os agentes que podem prejudicar a saúde mental nesse período. A gente vive um momento de enfrentamento e de diversas mudanças em relação tanto a condições objetivas na sociedade quanto condições emocionais, subjetivas. Então, vivenciamos processos de mudança atualmente, com toda essa condição aí do coronavírus, da pandemia que estamos enfrentando. Diante dessas mudanças, é importante colocar a questão da potência que ela nos oferece em relação ao enfrentamento dessas condições, né? E aí é algo que, no que se refere à saúde mental, aparece e é relevante da gente pontuar, são as condições, muitas vezes, de adoecimento que acabam sendo geradas a partir dessas transformações inesperadas, né? E de diversos aspectos ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando. Como, por exemplo, mudança nas rotinas de trabalho, mudanças nas rotinas escolares, distanciamento em relação a familiares e amigos que muitas pessoas estão passando, né? Então, essas foram algumas das mudanças objetivas que muitos de nós tivemos que estar nos adaptando desde o comecinho da pandemia até agora, né? Uma outra perspectiva são as mudanças emocionais, a questão do medo, da relação com o medo, a relação com as frustrações, com as ansiedades, né? E aí, nessas condições emocionais, muitas pessoas acabaram tendo relações com esse momento de pandemia que desencadearam processos de adoecimento. A psicóloga afirma ainda que a melhor opção é reconhecer a necessidade de ajuda e buscar auxílio de familiares e amigos, além de orientações profissionais. Para as pessoas que tiveram mais dificuldade, que estão se identificando em si condições adoecedoras, algo que eu coloco aqui como indispensável é considerar a ajuda enquanto um elemento indispensável para enfrentar esses processos. A gente ainda tem um paradigma em relação à psicologia, que é a dificuldade, muitas vezes, da busca profissional. Ou muitas vezes nem só da busca profissional, mas de conversar com um amigo, de conversar com um familiar que está difícil lidar com aquela situação naquele momento. Muitas pessoas ainda têm muito medo ou vergonha. Um sentimento que aparece muito é a vergonha de dizer que está sofrendo, a vergonha de assumir para si mesmo e para o outro que está difícil lidar com determinada situação e que está gerando sofrimento, que está gerando perda de sono, ou que está gerando sentimento de angústia, de tristeza em excesso, né? Então eu gostaria de colocar aqui o quanto, né, é importante a gente desmistificar essa ideia de que não podemos sofrer. O sofrimento, ele faz parte de muitas das formas das pessoas de lidarem com as situações de adversidade. O que a gente precisa é um respeito à nossa própria forma de lidar com isso, reconhecer que em alguns momentos da vida, sim, esse sofrimento mais intenso aparece e, uma vez identificado, é importante a gente se abrir para os processos de ajuda que sejam necessários. É importante cuidar da saúde da mente, né? É fundamental. Mudando de assunto, aos poucos o projeto Viva Rio Branco está sendo retomado em Mossoró. Trechos da avenida já estão sendo interditados aos domingos para caminhadas, atividades esportivas em geral, mas sem momentos como as aulas de dança, por exemplo, para evitar aglomerações. É o retorno do Viva Rio Branco, né? Viva Rio Branco, nós retornamos as suas atividades parciais a partir do dia 6 de setembro, né?
Parciais porque nós reabrimos as atividades que acontecem no corredor cultural, na pista de rolamentos, né? Porque haja visto as praças e as quadras esportivas não estarem liberadas em função de quê? Do contato entre pessoas. E todos nós sabemos que o ponto fundamental para conter a expansão dessa pandemia é a aglomeração, o contato entre as pessoas. Então nós retomamos as atividades no dia 6, apenas com as atividades de caminhada, corrida, ciclismo, skate, enfim, as atividades que ocorrem na pista de rolamento. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções você confere no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigado pela sua companhia.